Um pouquinho agora sobre urgências e emergências na região torácica e abdominal. Falaremos um pouquinho sobre o trauma de tórax. Normalmente, ele é produzido por ferimentos penetrantes, que acaba ultrapassando a parte da pleura, conectando o espaço pleural com a atmosfera. Ele é causado por objetos perfuro-cortantes, como ferragem, madeiras, produtos pontiagudos que contêm pontas, ou até mesmo por lesões de armas brancas ou arma de fogo. Ele também pode ocorrer com motivos de alguns acidentes automobilísticos ou até mesmo por queda. E o que nós vamos presenciar? Vai ter presença de dor torácica no local, falta de ar, O ferimento pode estar aberto ali na parede torácica, a ausculta pode ter um pouquinho de ruído aspirativo pela ferida. O que temos que fazer? Imediatamente avaliar esse paciente. Em primeiro lugar, vamos cobrir o ferimento com curativo oclusivo, administrar oxigênio com a máscara reservatória. Vamos tentar manter essa saturação acima de 90%. Temos que deixar esse paciente com acessos calibrosos, de preferência 2 acessos, para ajudar na reposição volêmica dele, e caso venha necessitar utilizar algum tipo de drogas, Totalmente monitorizado, Temos que manter essa vítima em estado perfeito para que seja evitado qualquer risco de pneumotórax hipertensivo. O que vamos falar também? Sobre traumatismo torácico penetrante, que sendo ele é um dos mais comuns, E temos também o fechado, É uma lesão na região do tórax que pode ter distúrbios das funções cardiorrespiratórias. Essas lesões se dividem como aberta, que a gente vai dizer como penetrantes, e as fechadas, que a gente vai dizer como contusões. Temos que fazer uma avaliação, Também temos que observar a administração de oxigênio nesse paciente. Vamos ver se nesse caso vai ser preciso realizar a intubação, monitorar essa saturação, manter o paciente com acessos calibrosos, e vamos avaliá-lo e realizar os procedimentos necessários que o médico vier a solicitar. O trauma de tórax, que a gente vai falar sobre tamponamento cardíaco, ele ocorre com maior frequência nos casos de traumatismo torácico penetrantes. E o que a gente vê? Que na verdade é um acúmulo de sangue no pericárdio, com volume e pressão suficiente para prejudicar o enchimento cardíaco. Esse paciente vai apresentar uma hipotensão, hipofonese de bolhas, uma distensão na veia jugular, ela vai ficar bem visível. O diagnóstico é clínico e muitas das vezes os médicos solicitam um ecocardiograma na beira do leito para poder avaliar o que está acontecendo. O que consiste o pericárdio? Ele é um saco fibroso seroso, que envolve o coração, e ele tem a função de proteger com que o coração ele venha proteger, evitando que haja algumas lesões no pulmão durante o batimento cardíaco normal. Então, ele tem essa função de proteção. A partir do momento que ocorre um trauma de tórax, esse rompimento ele acaba ficando prejudicado. Temos também o trauma abdominal fechado, que ele resulta de lesões por compressão, quando os órgãos acabam sendo atingidos por objetos sólidos, ou como o volante do próprio carro, como o guidão da bicicleta, até mesmo das motos e da coluna vertebral, Isso vai acontecer devido ao impacto que a pessoa vai ter diretamente, havendo uma ruptura dos órgãos sólidos e dos vasos sanguíneos por força desses cisalhamentos exercidos pelos ligamentos que acabaram estabilizando. Podemos ver que aproximadamente 47% das pessoas acabam tendo trauma abdominal fechado por motivos de atropelamento, 27% por colisão de veículos, 13% de queda, e os outros 13% são de diversos fatores, como queda, impacto diretamente com o abdômen. E o que nós temos que avaliar? Nós temos que ver se esse paciente tem expansibilidade pulmonar, se apresenta algum ruídos respiratórios.
Vamos avaliar o eletrocardiograma desse paciente, né? Pode ser que esse paciente venha a ter algum choque cardiogênico, porque se ele tiver sangramento interno, ele vai ter uma alteração. A jugular dele vai estar, as veias vão estar mais distendidas, vai ser visível, vai apresentar ataque cardíaco. Então, nós temos que observar todos os sinais vitais e manter acessos para fazer uma reposição volêmica rápida durante o transporte, porque esse paciente pode vir a ter uma parada, né? Associação de trauma raquimedular e trauma abdominal fechado, temos que prestar bastante atenção. Outra observação que é muito importante, quando há algum tipo de trauma, temos que evitar as palpações, né? Porque se o paciente tem algum tipo de hemorragia, pode piorar as lesões que ele vai ter internamente, né? Em qualquer situação é fundamental que nós profissionais façamos uma avaliação ágil e que e temos que tomar uma decisão imediatamente, né? Muitas das vezes o médico vai avaliar junto com o enfermeiro e com o técnico e vão ver a necessidade que esse paciente vai ter, que vai ser cirúrgico. Os sinais vitais não podemos esquecer, temos que manter os controles, observar a alteração de pressão arterial, frequência cardíaca e até mesmo a respiração para ver como que está ficando o desgaste desse paciente, né? Quando o trauma ele é aberto, nós temos que observar se há alguma aparência, né? E nós profissionais de enfermagem conseguimos avaliar muitas das vezes esse trauma. Já os traumas fechados pode mascarar em algumas situações e complicar ainda mais o transporte e o cuidado desse paciente. Como, por exemplo, as hemorragias internas, que elas não são tão visíveis. Às vezes elas demonstram, né? A gente consegue ver algum hematoma e pode ter uma noção de que haja alguma hemorragia interna. Encontro vocês no próximo tema. Espero que tenha aproveitado um pouco a explicação.